Bem-vindo, pessoal, ao segundo bloco. Estou conversando aqui com Ademir Bento. Uma história muito interessante. Eu acredito que muitos de vocês não sabem. No bloco anterior estávamos conversando sobre as pedras que são encontradas no Morro Morro Serrote. E aí? Vamos lá. Pois é, então na verdade a gente queria buscar essa informação que não existe. Caeté não tem um arquivo com esses registros. Público histórico, né? Não. Você fala assim? Tem museus, mas o arquivo para você buscar isso, informação e tudo, não existe. A fonte de pesquisa que a gente tem, e que nós buscamos muitas informações através dos historiadores que às vezes nos ajudam, é no Arquivo Público Mineiro. Nós conseguimos uma informação, eu tinha tido acesso a uma pesquisa que foi de um padre de Caeté. Pode citar o nome dele? Padre Benjamin Carreira. Década de? Esse padre morreu tem uns 15 anos, 20 talvez. Essa pesquisa deve ter em torno de 30, 40 anos que ele fez essa pesquisa. E eu tive acesso a essa pesquisa e depois eu perdi, eu emprestei para alguém. Qual que era o conteúdo dessa pesquisa? E ela não voltou. Então ele tinha feito uma pesquisa com a origem das igrejas. Sequência histórica? E aí me despertou uma curiosidade, porque tinha uma proximidade de datas. O recurso vinha de um órgão maior da igreja no Rio de Janeiro. E, curiosamente, as parcelas de dinheiro que vinham, elas eram muito próximas. Dinheiro para a igreja de São Gonçalo do Amarante. Dinheiro para a construção da igreja matriz Nossa Senhora de Bom Sucesso. Eram bem contemporâneas, parece. Então, o São Gonçalo é essa que tem a ruína na saída para Sabará. E coincidência, as pedras estão próximas, no Morro Serrote. Entendi. Paralelo a isso, tinha outras informações. Por exemplo, a igreja de Santa Teresa do Rio Comprido. Onde fica? Onde fica essa igreja? Viracopos. Viracopos foi uma vila. É isso que eu ia perguntar. É uma vila que ela remonta 1650. Não tinha localizado? Fica entre Caeté, Morro Vermelho e Sabará. O Rio Comprido é exatamente porque é o rio que passa próximo. É o Juquevira passa de um lado, o Rio Comprido vem do Morro Vermelho e passa do outro. Mas essa vila atualmente não tem nada, né? No caso, ela... Lá tem as ruínas de uma igreja. Nossa. Tem tudo um registro que... Tomado pelo mato, né? Não tem nada tudo tomado pelo mato. Tem chácaras antigas com mangueiras, com jabuticabeiras, goiabeiras e tudo. Resto de alicerce. Resto de um arruamento. E, como eu falei que eu sou meio curioso, eu vivia discutindo com o pessoal que eu achava que Viracopos nasceu antes do Morro Vermelho. Olha. E eu achava que Caeté isso aí já nasceu por Viracopos. Tá vendo? É interessante, eu gosto disso aí. Novas teorias. Passando da ideia de que os garimpeiros subiram o rio, o que você tem de registro de ocupação, mais ou menos pelo leito do Caeté, de Pompéu para cima, você tem alguns alicerces, tem a mina do Cuiabá, que fica praticamente no nível do rio, tinha um sobrado antigo que a Anglo Gold desmanchou, e tem para cima o cemitério dos ingleses. Você tem um registro. Então tem meio que uma lógica, pelo que eu estou observando, tem uma lógica. Na região... Eu posso, por exemplo, se eu tenho ruínas no meu terreno, eu posso simplesmente passar o trator lá? Legalmente? Se você fizer, ninguém vai te embargar em nada. Mas não existe uma lei que te impede de fazer isso? Não existe. Então a preocupação foi essa. Por quê? Aí voltando só um pouquinho. Seguindo o Rio Comprido, no Gai ali, e aí essa área eu domino bastante por causa do comitê de bacia e tal. Em cima, pouco em cima, aí questão de uns 5 quilômetros mais ou menos, daquela ponte do Gai ali, tem dois
duas contribuições. De um lado você tem o Ribeirão Jucavieira e do outro você tem o Rio Comprido, que forma aquele encontro. Pegando isso aí no sentido subindo, você vai encontrar o topo do Viracopos, que tem essas ruínas, mas o que desperta curiosidade é a quantidade de minas subterrâneas que tem. Minas de ouro, lavradios. Você perde a conta de quantas tem. E eu conhecia isso desde que eu tinha uns 8 anos de idade, quando eu fui lá a primeira vez. Tinha casa com moradores lá e tudo. Interessante. Então, na minha ideia, o senhor foi agora, tipo assim, 2, 3, 4 anos. Então, com 8 anos de idade? Com 8 anos de idade. Praticamente estava preservado ainda, né? Tava. Tinha casas com moradores. A igreja, eu não fui nessa época, eu fui com meu pai. Eu não fui nessa época, mas segundo as informações que ele passou, tinha acontecido do pessoal preparar um roçado e pôr fogo, era comum a prática de pôr fogo no roçado. Esse fogo saltou e pegou a igreja, que ela ficava no topo de um morro. Aí a discussão que veio depois para a minha geração é que quando você falava isso, algumas pessoas de Morro Vermelho falavam, não foi nada disso não, foi briga dos negros, lá puseram fogo na igreja, cada um querendo defender uma coisa. Eu falei, gente, não foi assim. Eu ouvi essa história desse jeito, eu conheci moradores. Então você ouviu relatos de pessoas que teve uma vivência próxima, pelo menos. Exatamente. Tipo assim, essa pessoa que conversou com o senhor provavelmente já tinha uns 40 anos. Tinha. Eu conheci, ou seja, ela pegou... Eu conheci um sujeito que morreu, um dos últimos moradores de lá, que morreu, ele tinha um caminho que ligava a estrada 262, que liga Caeté a Sabará. Ali mais ou menos onde tem o antigo lixão, ali tinha um caminho. Existia ali? Existia. E esse cara veio para bater uma prosa com o pessoal do lado de cá. Aquelas visitas de cortesia. E ele veio a cavalo. Saltou o rio e veio. Quando ele estava nessa casa jogando um truco, sei lá o que era, caiu um temporal. E o pessoal, não vai não, Zé, não vai não. Chamava Zé Maria. Não, vou, o que é isso? Esse bicho aqui não fica em qualquer lugar não, ué. Zé Maria tem algum sobrenome? Não, você não lembra não? Não, eu só lembro desse nome, Zé Maria. Aí, não é que o Zé Maria foi embora na enchente? Não. Ninguém nunca mais viu ele. Foi a última pessoa. Isso não é história, isso é alguém viveu e contou pro senhor. Isso foi fato verídico. Depois de alguns dias, eles acharam o Zé Maria. A égua, com o cabresto agarrado num toco lá, mas não tinha arreio, não tinha sela, não tinha nada. E nunca mais avisou em Sabará e tal, mas esse trecho aí, o rio ele passa muito encaixado nos labirintos de pedra, que eles falam que é Garganta do Diabo, Ribeirão do Inferno, é esse trecho aí. Até ele sair lá em Sabará, próximo ao Gaia. Então esse morro que está ali, é que tinha esse pessoal e que ficava uma pergunta, nós sempre perguntávamos. E interessante que pode ser que encontre alguma coisa, que agora, esse lugar que o senhor está falando está sendo ocupado agora. Ocupado, desculpa a palavra ocupado, mas é legal. Parece que é legal. Então, lá, mas está tendo agora muitos sítios. Essa região no Padrão está ocupado. No Viracopos ainda não. Ah, não? Porque o Padrão observa muitas casas surgindo. Então o Viracopos ainda não. Então qual que é a preocupação hoje? Era tentar buscar alguma informação. E aí, eu sempre tentando descobrir alguma coisa, eu vi... Eu tinha trabalhado na prefeitura há uns 15 anos. Foi há uns 15 anos. E logo que eu saí, foi no último governo de Jair de Carvalho. Logo que eu saí, eu fiz um relatório de tudo que eu achava interessante. Ruínas, cachoeiras. Tem esse relatório com o senhor? Eu passei para uma pessoa que era... Mas não arquivou na nossa biblioteca? Não. Eu passei isso para esse menino e falei, olha, você vai estar na área de turismo. Que pena, porque isso é coisa... Explora
explora isso. Coincidência, esse menino, ele gostava muito de andar de bicicleta. E ele foi lá no Viracopos, e no muro do cemitério tem a igreja, e em volta ela é circulada por um muro de pedra. Recapitulando, esse Viracopos que você está falando, na estrada de Sabará, à esquerda, próximo onde que era o lixão. Fica bem depois do lixão. Um pouquinho depois do lixão. Mas na parte direita, né? Pertence a Morro Vermelho, esquerda. Praticamente. É mesmo? À esquerda. Ah, não. A esquerda, então, tá praticamente depois. Não tem acesso a pé. Não tem. Você entra difícil, naquele. É um acesso difícil. Entra naquele loteamento, aquele chacreamento tem ali. Tem uma estrada, vai chegar no rio lá embaixo. Salta o rio, anda um pouco, salta a linha. E depois de saltar a linha tem o alto, onde tem a igreja. Mas a igreja hoje são acho que é 3 paredes só que estão em pé. O que foi o grande achado? É que esse menino, ele foi uma coincidência muito grande. Ele achou um pedaço de uma imagem no muro do cemitério. Nossa, que interessante. E pegou essa imagem, jogou numa mochila e trouxe. Como ele trabalhava na Secretaria de Cultura aqui, ele mostrou e teve um funcionário da Secretaria. Viu aquilo como uma possibilidade, pegou aquele pedaço da imagem, levou em Ouro Preto. E lá na UFOP, eles fizeram uma análise daquela imagem e falaram, peraí, Carbono. onde é que vocês acharam esse trem? Aí ele falou onde foi, falou assim, isso aqui é terracota. Terracota, qual que era a indicação mais forte que tinha? É que era de 1600 e alguma coisa. Que isso? Nós estamos falando de muito tempo, gente. Aí 1600 é 100 e pouquinho anos depois ele da encontrou comigo e falou comigo, Ademir, aquela discussão você venceu, viu? Falei, qual discussão? De Morro Vermelho com Viracopos e tal. Falei, por quê? Eu ia lá no seu carro, não, né? Não. Aí eu falei com ele, por que eu venci? Ele falou, não, porque aconteceu isso. Aí eu guardei aquilo. A imagem deve estar com ele. Até hoje. Deve estar com ele. Mas que nem isso aí é importantíssimo. Aí ele me perguntou e eu passei a experiência, foi experiência de vivência minha. Ele falou, por que não estou entendendo por que essa imagem no cemitério? Ele falou, Charles Faria. Ele falou, Charles, o pessoal antigo, eles tinham uma fé inabalável. A imagem para eles era sagrada. E quando uma imagem, um terço, era danificado, você não jogava em qualquer lugar. Você depositava na Terra Santa. Onde é a Terra Santa? Cemitério. Daí a explicação. Ah, tá. Hoje ele trabalha na secretaria, mas ele não quer ver muito falar de Viracopos, não. É mesmo? Mas porque aí... igual eu falei no começo, eu tinha vontade de fazer um documentário sobre em Caeté. Esses lugares aí, ó. Então, na verdade, eu comecei a tentar buscar mais informações. E aí eu descobri que no Arquivo Público do Rio de Janeiro tem registro de ocupação do Viracopos em 1650. Que isso? Tinha 384 almas no Viracopos. É mesmo? Eles dão um nome, pessoas, falam almas. Tinha 384 almas no Viracopos. Nós estamos falando aqui próximo da cidade. Nesse mesmo levantamento, fala de não sei quantas almas em Cuiabá. Cuiabá pertenceu a Caeté. Por que motivo foi, não sei. Hoje pertence a Sabará. Então pertencia... Lá tem igreja. É mesmo? Essa igreja está no levantamento do padre Benjamin Carreira. Sabe? Então, essas informações que a gente tem é que eu passei agora para o pessoal da Casa de Cultura, porque eu tinha feito. Quando eu vi essa situação, eu falei, olha,
O meu mandato é 4 anos. Eu tenho que ver tudo que eu posso fazer nesses 4 anos, porque depois eu não sei o que vai acontecer. Então eu propus, naquela época, o inventário. Se não existisse o inventário, aliás, se já existisse, fazer o tombamento das ruínas do topo do Morro Serrote, Cemitério dos Ingleses, Viracopos, Aqui do São Gonçalo, Porque quando você tomba, Cutão. porque quando você tomba um patrimônio, fica mais fácil de você investir, de preservar. Exatamente, Né? é. Aqui uma pergunta. Indo para Roças Novas, existe uma casa no alto da montanha. Eu recentemente eu filmei ela, tanto passar lá próximo, e eu pegando de longe, eu peguei ela tipo assim, 1 quilômetro, peguei ela. Na minha câmera, eu consegui pegar a base dela de pedra. E debaixo dessa casa, parece que foi uma coisa, algum dos escravos, como fala? Casa de escravo? Quilombola, Não, casa de escravo, debaixo das casas, me chama. ao porão. Um porão. Não sei, eu cismei com isso. Eu tenho as imagens, depois eu vou te mostrar. Uma casa, atualmente, ela é azul, uma casa azul, pintada. Não sei. Ela é uma casa colonial. Ela tá em ruínas. Tá em ruínas. E debaixo dessa casa, a base dela é de pedra. Tem os arcos. Exatamente, fora dela. Eu fico bobo, como que isso aí não é olhado pelo poder público, né? É porque, na verdade, o que precisava de ter, é uma política de proteção dessa história. Porque imagina só, essa casa ela tá em pé. Ela é uma casa centenária, com certeza ela é centenária. Aí voltando à questão do Langsdorff, os desenhos que o pessoal da equipe do Langsdorff fez naquela época, da Bico de Pena, só um minutinho. deu origem a... Esse Lundorf É o cientista russo. Só um minutinho. Fazendo mais um intervalo, pessoal. Um segundinho, vamos falar sobre o Barão de Langsdorff. Barão de Lundorf. Só um segundinho, daqui a pouco a gente volta.